edificarei a minha igreja. E o texto bíblico que vamos ler está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 18, onde pela primeira vez no Novo Testamento é citada a palavra igreja. E foi citada especialmente pelo Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Assim é que vai aparecer na tela, mas se você tiver a sua Bíblia à mão e quiser acompanhar, é só abrir em Mateus 16, vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Assim diz a Bíblia, a santa palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oremos. Pai, queremos pedir que o Teu Espírito Santo, então somente o Teu Espírito Santo que inspirou a inscrição da Bíblia, fale ao nosso coração, para que ouçamos a voz do Senhor, não de homem, e sejamos edificados na graça, no conhecimento do Senhor. E se alguém ainda não conhece Jesus como Salvador, possa recebê-lo hoje como Senhor da sua vida. É no nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, que oramos, Pai. Amém. 37 anos de ministério em língua portuguesa. Como nós ouvimos uma breve história, muitas pessoas já passaram por aqui e muitos já estão no céu com Jesus. E nós estamos pensando num texto que fala justamente sobre a chave para a entrada no céu. E quem fala sobre isso é Jesus Cristo. Muita gente, quando fala sobre o céu, pensa: bom, Deus sabe, se Ele achar que eu mereço um lugarzinho lá, Ele deve ter preparado para mim. E muita gente passa a vida toda nessa incerteza para onde irá a sua alma quando partir deste mundo. O Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, a Bíblia, nos deixa claro que nós podemos saber esse assunto. Nós podemos compreender e ter noção, à luz da palavra, qual a chave de entrada no céu. Eu estava lendo esse texto, que é um texto muito conhecido de todos nós, a maioria aqui, mas pensando que, por mais que conheçamos a Bíblia, sempre que lemos, aprendemos alguma coisa nova. E enquanto estava lendo, me saltou aos olhos estas palavras aqui do Senhor Jesus: edificarei minha igreja. E eu fiquei pensando nisso. Por isso eu gostaria de compartilhar a respeito dessas três palavras: edificarei minha igreja. Mas começando de trás para frente: igreja, minha e edificarei. Falando primeiro sobre este assunto, a igreja, que ele disse que ia edificar. A palavra igreja, de onde vem? Qual o significado? A palavra igreja vem do grego, eclesia, que significa nada mais, nada menos do que congregação, assembleia ou ajuntamento de pessoas. Um ajuntamento. Esse é o sentido da palavra no grego. Eclesia, igreja, ajuntamento. E quando o Senhor falou sobre edificar a igreja, o Senhor não se referia a uma instituição religiosa, semelhante à religião oficial dos dias do Senhor Jesus, porque os judeus tinham o seu sistema religioso muito bem instituído, muito bem organizado. Ele também não se referia a um prédio onde as pessoas se reúnem, e por nos reunirmos sempre nesse local, chamamos isso aqui de igreja. Aonde fica a sua igreja? Nós falamos lá, 819 Maitland Street, não é?
Assim nós falamos, mas não era isso que Jesus estava se referindo. Quando ele disse edificarei a minha igreja, ele referia-se a uma congregação, a um ajuntamento de pessoas que tenham uma experiência com Jesus Cristo, que foram remidos pelo sangue do Senhor na cruz do Calvário e salvas pela fé nele. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e essa fé em Jesus Cristo. Então é isso que Jesus está dizendo sobre igreja. Então, aos olhos de Deus, igreja é mais do que uma instituição religiosa, mais do que um edifício. A igreja é um povo que tem uma experiência com o Senhor. Hoje nós estamos comemorando 37 anos de um povo que foi remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Alguns já há muitos anos atrás, outros vão chegando. E assim a igreja não é uma instituição, mas um organismo vivo que vai se renovando cada dia. Por isso a Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja e nós os membros do corpo de Cristo. A segunda palavra que o Senhor Jesus usou é minha. E ao dizer minha, Jesus está falando claramente que a igreja é dele. As igrejas do Senhor, a comunidade de fiéis, pertencem a ele. A igreja não é de pastor nenhum. Às vezes as pessoas falam, a igreja é do pastor Rondinho. Está errado. A igreja não é do pastor Rondinho. A igreja é de Jesus Cristo. O pastor é só um servo de Jesus Cristo. O verdadeiro pastor da igreja é Jesus. Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O pastor Rondinho é um pastor porque Deus o chamou para ser pastor, para apacentar, cuidar do rebanho. Mas eu entendo a minha posição, e talvez outros pastores podem não pensar assim, mas eu, olhando, observando quadros e filmes sobre pastores no Oriente, eu me considero como o cão pastor. Porque você pensa bem, todo pastor tem um cão que corre atrás do rebanho. E as ovelhas estão espalhadas, ele vai lá, ele late, dá uma mordidinha na perna de uma, da outra, mas para trazer o rebanho para onde? Para a presença do pastor. E o rebanho para e fica olhando para quem? Para o cão? Não, para o pastor. Então, se a igreja é do pastor, que é Jesus Cristo, a igreja é dele, a igreja não é minha. Eu tenho que tomar cuidado, já que a igreja é de Jesus, como eu cuido dessa igreja, porque ele vai pedir contas a mim. O irmão, a irmã tem que pensar como eu falo dessa igreja, como eu me relaciono com essa igreja. Que igreja? Com os outros irmãos e irmãs em Cristo. Se eu falo mal de um irmão, de uma irmã, eu estou falando mal da igreja. Estou falando mal de uma ovelha que não é minha, e eu vou ter que dar conta para o dono. Se eu maltrato uma ovelha, eu sou o pastor, não, eu sou o chefe, aqui eu mando. Não mando nada. Deus vai me dar um bom puxão de orelha, Ele vai me mostrar que eu estou enganado, que Ele continua no trono. Então, a igreja é de Jesus Cristo. Quando o irmão vem para cá, quando a irmã vem para cá, o irmão vem para um encontro com Deus. Os cânticos, a mensagem, tudo nós oramos que seja usado por Deus para falar ao nosso coração. E é assim que a igreja tem caminhado nesses 37 anos. E não só nesses 37, mas desde que ela começou com Jesus, a igreja universal do Senhor. E quando falo de universal, não falo de uma denominação que tem enganado um pouco por aí. Eu estou falando de a igreja em toda parte do mundo, independente de língua, posição financeira, social, cultural, cor, raça. A igreja dos remidos, ela pertence ao Senhor. A terceira palavra, que na verdade é a primeira, edificarei. Jesus diz que é Ele quem edifica a igreja. Não é o pastor, não é o irmão, não é a irmã. Ao usar a palavra edificarei, ele usou como de uma metáfora
falando da igreja como um edifício espiritual. Um edifício espiritual que está edificada sobre uma base sólida. E diferente do que a tradição religiosa que diz que foi edificada sobre Pedro, porque Pedro, o nome quer dizer pedra, mas no grego está lá Petros, é uma pedrinha. E quando Jesus fala sobre esta pedra, a palavra já é diferente, é outra palavra, significa rocha. É que quando passamos para o português fica tudo pedra. E na verdade, não é o Pedro a pessoa sobre quem Jesus edificou a igreja. Porque Pedro era um homem falho e imperfeito como nós. Foi edificado sobre que Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta declaração, esta verdade, edificarei a minha igreja. Então a igreja está edificada na pessoa de Jesus Cristo. Colossenses 2,7 diz: arraigada e sobreedificada nele, em Cristo. Então o meu viver, o seu viver como cristão, deve estar firmado em Jesus, no relacionamento com Ele. E para ter um relacionamento com Ele, você precisa conhecer a palavra dEle, que nos orienta como viver, de maneira que agrade ao Senhor. É isso que diz 1 Coríntios 3,11, quando fala sobre a base sobre a qual está firmada a igreja. Edificada. Diz 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento, o alicerce sobre o qual está edificada a igreja é Jesus Cristo. Os ensinos de Jesus, a pessoa de Jesus. Não é só a teoria de conhecer os seus ensinos, mas a vivência, vivê-lo. Porque o apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse evangelho você não vai conseguir viver na sua força nem eu, porque nós somos imperfeitos. Por isso Deus nos dá do seu Espírito Santo para que vivamos esse evangelho. E assim Ele vai nos edificando, nos fazendo conhecer cada dia mais a sua graça, o seu amor, nos revestindo do poder. Por isso que em Filipenses 4,13 o apóstolo Paulo diz: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode, eu posso em Cristo. Fora dele, por mais convencidos que pensamos que podemos, estamos enganados. Nós somos imperfeitos. Agora, nessa construção, Deus é tão maravilhoso que diz que nós somos cooperadores com Ele. 1 Coríntios 3,9 diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, quando pensamos na igreja como edifício, não é as quatro paredes que o Senhor se refere. Ele fala de um edifício espiritual, de um corpo espiritual. E como todo edifício tem uma entrada, todo prédio, todo edifício tem uma entrada, Jesus disse que para abrir essa porta, as chaves estariam a princípio nas mãos de Pedro. Eu te darei, versículo 19 desse texto: eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus disse claramente que Ele daria a Pedro as chaves do reino dos céus. Mas nós precisamos entender esse texto à luz de outros textos na palavra de Deus, porque a Bíblia explica a Bíblia. Quando vamos lendo a Bíblia, nós vamos compreendendo e entender com uma mente lúcida, sem fantasiar. Porque se você pensa no Pedro, você logo pensa nele com uma chave na mão, não é assim? Quando você fala uma piada sobre o céu, você fala: se o São Pedro deixar entrar, ou São Pedro manda lá, não é assim? Quando você fala que vai chover, se São Pedro manda chuva, e no fim, isso se tornou até motivo de piada. São Pedro manda chuva e Deus acaba ficando fora da cena. Porque até no céu, quando você chega lá, o primeiro que você vai encontrar é o São Pedro. E isso não está na Bíblia. Não é isso que o Senhor Jesus disse. O que o Senhor Jesus disse quando disse que a Pedro daria as chaves de entrada no reino dos céus, que a princípio esteve na mão de Pedro, esta chave foi estendida às mãos dos outros apóstolos, dos demais discípulos e a nós. E essa chave é a proclamação do Evangelho.
Não há como alguém entrar no reino dos céus senão pelo Evangelho de Cristo. E Pedro fez grande uso desta chave quando pregou o Evangelho no dia de Pentecostes. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda a igreja. Então, o poder de Deus para a entrada no céu é através do Evangelho de Cristo. Quem não abraça o Evangelho, não aceita o Evangelho de Cristo, não tem como entrar no reino dos céus. É por isso que em Mateus 6,33 o Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça, as leis que regem o reino, os princípios que regem o reino. A gente gosta de buscar o reino, né? A gente pensa nas riquezas do reino, nas benesses do reino, nas coisas boas do reino. Mas o Senhor deixa bem claro ali, e a sua justiça. É que a gente geralmente passa por cima daquilo que não interessa. Foi como domingo passado, quando eu disse na mensagem que a soberba precede a queda. E Jesus falou que ele seria morto e que muitos o negariam ali. E depois ele fala: mas eu ressuscitarei ao terceiro dia, irei encontrar com vocês na Galileia. Ninguém escutou que ele disse que ia ressuscitar ao terceiro dia. Todos já começaram a se justificar, dizendo: não, eu não te nego, ainda que eu morra, eu não te nego. Estavam tão vaidosos que não escutaram a mensagem principal, que ele não ficaria morto, ele ressuscitaria. E por isso caíram. Quando nós vimos para o Evangelho, nós temos que vir não com o pensamento de ouvir uma mensagem que depois eu saia do encontro da igreja uma sensação gostosa e paz. Porque muitas vezes a mensagem vai me incomodar e vai mostrar coisas que me tiram a paz e que eu preciso consertar. A mensagem do Evangelho não é uma aspirina para dor de cabeça. A mensagem do Evangelho é Deus mostrando a nós como Deus planeja para nós uma vida vitoriosa. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas essa vida está em Jesus, porque ele diz: eu sou a vida. E só em Cristo é que nós podemos ter isso. Portanto, ele confiou a Pedro as chaves do reino. E Pedro fez grande uso dessa chave no dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 2, versículo 1, versículo 14, versículo 21, versículo 37, versículo 38 e 41. Você pode ler o capítulo todo. Mas como o capítulo é longo e Pedro faz uma narrativa desde os tempos do Velho Testamento para chegar para mostrar que Cristo é o Senhor, eu tirei os highlights, os pontos salientes, os versículos que explicam essa situação. E diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vê? Quando Pedro pregou o Evangelho, o povo judeu, que cria ser eles o povo de Deus, porque é descendência de Abraão, compreenderam que a porta de entrada é Jesus Cristo. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por Jesus. A igreja batista não vai levar você para o céu. A sua igreja, não sei qual é, também não vai levar você para o céu. Religiões não salvam. Se religiões salvassem, quando Cristo veio, já tinha muita religião. Ele não precisaria ter vindo, porque a religião já tinha. Ele veio porque só ele poderia morrer na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E ele, nunca tendo pecado, ele serviria como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João Batista no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então, a mensagem que abriu a porta para, nesse dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se converterem e serem batizadas, não foi outra senão a pregação do Evangelho. Foi através da compreensão. Por isso que Jesus diz: examinai as Escrituras,
porque elas testificam de mim, e nelas cuidais ter a vida eterna. Então é pelo Evangelho. E os outros discípulos também fizeram uso dessa chave, como por exemplo o diácono Estevão, quando ele pregou o Evangelho em Atos capítulo 6 até Atos 7, versículo 60, e a sua mensagem foi tão poderosa, que aqueles que resistiam ao Evangelho, não podendo mais suportar as verdades que Estevão anunciava, o apedrejaram. E ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Mas quando morria, ele dizia: Pai, não lhes impute esses pecados. E disse que viu o céu aberto e Jesus Cristo à direita de Deus. O outro diácono foi Filipe, que foi na estrada vazia de Jerusalém para Gaza. E lá ele encontrou o tesoureiro da rainha Cândice dos Etíopes. Ele lia o profeta Isaías, está lá em Atos 8, 26 a 40. E Filipe chegou: você entende o que lê? Ele falou: como eu vou entender se ninguém me explica? Ele explicou. Ele estava lendo Isaías 53, quando fala do sacrifício de Cristo. E ele recebeu a Cristo, e ele viu água, e diz: eis aí água, quem impede que eu seja batizado? E desceram os dois da carruagem, e pararam, e desceram os dois as águas, e Filipe batizou o tesoureiro, e ele foi e levou o Evangelho para a Etiópia. A chave agora estava com aquele tesoureiro para levar para a sua terra. Depois Pedro mesmo abriu a porta aos gentios, porque quando ele pregou em Pentecostes, eram todos judeus em Jerusalém. Mas o centurião romano, o capitão romano, chamado Cornélio, teve uma visão de Deus. E na visão Deus fala: chama Pedro, Atos capítulo 11, até Atos 15. E ele chamou Pedro. E Pedro foi e pregou o Evangelho. E aquela família, e os amigos, e os vizinhos que estavam na casa se converteram. E Pedro levou o assunto para a igreja. E Tiago, o meio-irmão de Jesus, no Atos capítulo 15, Atos dos Apóstolos, no concílio de Jerusalém, que ele era o pastor de Jerusalém, ele disse: escreva uma carta para todas as igrejas, dizendo que quando os gentios se converterem a Cristo, eles não precisam obedecer às leis judaicas, às leis do judaísmo, que eles se apartem da carne sacrificada aos ídolos, da imoralidade, e vivam uma vida santa diante de Deus. E foi assim que eles foram abrindo as portas. Paulo e Silas, em Atos 16, eles foram a Filipos, e lá pregaram a Lídia, e Lídia e toda a sua família se converteu, e eles foram presos por causa de pregar o Evangelho, e era meia-noite e eles cantavam na prisão, e o carcereiro se converteu, e eles batizaram o carcereiro e toda a sua família. Assim é que o Senhor abre as portas do reino, usando crentes na proclamação do Evangelho. Mas não é só pregar o Evangelho. Pregar é fácil. A Bíblia diz que a Bíblia é uma espada de dois gumes, que ela penetra a divisão entre alma e espírito, vê a profundidade da palavra de Deus. Mas ela é espada de dois gumes no sentido positivo. E às vezes a pessoa usa a Bíblia como espada para cutucar os outros. Não é para isso. Entendeu errado. A Bíblia não é para isso. O Evangelho tem que ser comunicado em amor, por uma comunidade que vive em amor. Na igreja primitiva, quando aqueles que não eram cristãos chegavam e viram um ajuntamento, a igreja reunida, e via como os cristãos se amavam, está aqui em Atos, disseram: vejam como eles se amam. João 13,35, Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós podemos pregar o Evangelho, mas se as pessoas não verem o amor de Cristo em nós, para que eles vão mudar de vida se nossa vida não mostra nenhuma diferença? Se não formos boas testemunhas do Evangelho de Cristo, se não estamos vendo este Evangelho, porque se a gente vive, funciona. Se a gente só conhece na cabeça, não dá resultado nenhum no dia a dia. E o Evangelho é vida. O Evangelho tem que ser anunciado por uma comunidade de perdão.
Uma vez levaram uma mulher pecadora à presença de Jesus, queriam que ele apedrejasse. Ele baixou na areia e começou a escrever: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ficou escrevendo na areia. E de repente se escutava os passos na areia do povo indo embora. Daqui a pouco ele levanta a cabeça para a mulher e fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Ele sabia. Ninguém te acusa? Ela disse: não, Senhor, nem tampouco eu. Vai. E continua assim? Não peques mais. Na igreja de Cristo é assim: você é pecador, eu sou pecador. Nenhum de nós pode dizer: não, eu não peco. Nós somos pecadores, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso e faz Deus mentiroso. Somos pecadores, e por sermos pecadores temos que ter um espírito de perdão e de misericórdia quando o outro nos ofende, nos entristece, porque às vezes nós também entristecemos o outro. Efésios 4,32 diz: 4,32: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. A Bíblia diz: aquele a quem muito perdoou, muito amou. Se eu tenho noção de quão grande é o meu pecado, eu serei misericordioso com o outro que peca e que às vezes me entristece e me ofende. Porque eu vou pensar: mas Deus me perdoou tanto, por que não posso eu perdoar o meu irmão ou a minha irmã? E as pessoas que vivem nesse mundo precisam vir para uma comunidade assim, que vive o amor de Deus, que tenha experimentado a misericórdia e o perdão de Deus, e que seja perdoadora, e sempre preparada para testificar da fé. A igreja de Jesus Cristo, o crente não pode dizer: eu não tenho dom para evangelizar, eu não sei falar de Cristo, mas pergunta como é que foi a novela, sabe. Agora falar de Jesus não sabe. Como é que ele não pode? Se você conhece Jesus, se alguém perguntar ao pastor Rondini: você me conhece, você não sabe falar alguma coisa sobre mim? Sabe, não sabe? Se você conhece Jesus, você vai saber falar sobre ele. Se você anda com Jesus, você vai poder contar o que Jesus está fazendo na sua vida. E com mansidão e com humildade, porque Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja o que diz 1 Pedro 3,15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o crente tem que estar preparado para responder quando alguém quer saber a razão da nossa fé. A Bíblia diz: responde com mansidão, com temor de Deus, sabendo que é Deus que vai falar naquele coração. Não queira torcer, converter, convencer, porque se a pessoa se convence pela minha ou pela sua força, não serviu nada para Deus. Porque a Bíblia diz em João 16 que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra do Espírito. A minha é compartilhar, a sua é compartilhar, mas com mansidão, com amor, nunca para ofender. Como diz bem o canadense: não se pega mosca com vinagre. A gente nunca vai atrair ninguém para ouvir de Jesus se nós nos julgamos melhores ou nos postamos de uma forma que nós pensamos que sabemos mais. Nós temos que compartilhar o que sabemos e deixar que o Espírito Santo faça a sua obra. Essa é a nossa parte como membros da igreja. Se fizermos a nossa parte, poderemos estar certos de que o Senhor edificará a sua igreja. Não somos nós que edificamos. Não adianta lutar e querer fazer. Seja instrumento na mão. É como a luva. O médico enfia a mão dentro da luva, ela funciona, ele opera. Mas a luva sem a mão do médico, ela está lá jogada, não serve para nada. E desculpa com todo respeito, assim é a minha vida e a sua também. Para sermos instrumentos de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus, e não cheios do nosso conhecimento, da nossa vaidade, porque o próprio apóstolo Paulo falou: eu vou a vocês não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, e essas palavras nós aprendemos na palavra de Deus. Jesus Cristo sempre acrescentará à igreja todos que se hão de salvar. Isso nós aprendemos em Atos 2,47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quem acrescentava? Eram os apóstolos com a pregação? Não, eles abriam a porta, pregando o Evangelho e dando entendimento, porque as pessoas compreendessem. Eles tinham a chave.
Agora quem acrescenta é Jesus. Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém nos arrebatará da minha mão. Nós sabemos que foi Jesus que nos acrescentou a igreja. As chaves do reino pertencem ao Senhor, mas Ele confiou às nossas mãos, para que nós possamos ser testemunhas. Por isso Ele disse: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até o confim da terra. Isso nós vemos claramente, que é a proclamação do Evangelho, que é a chave para a entrada do reino, em Romanos capítulo 10, versículo 8 a 10 e versículo 17, onde diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós vemos que há um engano quando nós pensamos que Pedro retém a chave do céu. Porque senão o sujeito tem que chegar lá em cima para saber se a porta vai abrir ou não. Se o Pedro não foi com a cara dele, o cara vai direto para baixo. Não é assim. A porta dos céus é o conhecimento do Evangelho e reconhecer que só Cristo salva. Só Cristo salva o pecador. O pastor não salva, a igreja não salva, a religião não salva. Mas é a sua fé em Jesus Cristo que salva. E isso faz toda a diferença. Agora, eu pergunto: o que temos nós feito com a chave que o Senhor nos deu? O que temos nós feito? Nós vemos que Pedro e os demais discípulos e apóstolos usaram na proclamação do Evangelho. Temos nós aberto a porta do reino, anunciando o caminho claramente, que é Jesus Cristo. Temos nós falado aos familiares e amigos. Hoje chegamos aos 37 anos de existência, e certamente, se puxarmos da memória, há muita história para ser contada. Mas Deus continua escrevendo a história. Deus continua. Ele é o Senhor da história. Ele continua edificando a sua igreja. Quantos mais veremos Deus acrescentar à nossa igreja? Lembra-se, as chaves do reino estão nas minhas e nas suas mãos. Você vai encontrar muita gente boa por aí. Tem muita gente boa que Jesus ama. Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, não é só algum, é todos, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eles precisam ouvir isso. A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10. Como eles ouvirão se você que conhece Jesus não usar a chave para abrir o entendimento e vê-los, ajudá-los a ver que o caminho para o céu é Jesus Cristo? Caminho, verdade e vida. Lembremos, meu amigo, meu irmão, Hebreus 13:5 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele continua Senhor da igreja. E até que Ele volte, a igreja deverá continuar proclamando o amor de Jesus Cristo. Não é só proclamar com a boca, mas em palavras e atitudes, na vida, no relacionamento, naquilo que fazemos. Não é só na pregação, mas na maneira como falamos com as outras pessoas, como tratamos também, como vivemos. Que as pessoas possam compreender que só Jesus Cristo salva. E que a chave da entrada ao reino de Deus está nas nossas mãos, está na mão de todo aquele que conhece Jesus. Quando falo nas nossas mãos, não estou falando só vocês e eu aqui. Estou falando nas mãos de todo aquele que conhece Cristo. Porque é quem conhece Cristo que pode falar de Cristo aos outros. Por isso, se prepare para poder responder com mansidão e amor a todo aquele que perguntar a razão da esperança que é em você. E essa esperança é Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Rei, que disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e voltarei para vós mesmos, e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, e que o Senhor continue fazendo esta igreja crescer em amor, em santidade e na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E assim Ele possa edificar e acrescentar à igreja aqueles que são salvos. Pai querido, nós pedimos que o Teu Espírito Santo complete a obra, Senhor, porque o tempo é curto e há tanta riqueza na Bíblia para pensarmos e aprendermos, mas que o Teu Espírito Santo continue falando à nossa mente, ao nosso coração, dando-nos entendimento, para que possamos viver uma vida santa na Tua presença e ajudar outros a chegar ao conhecimento da verdade. Continua abençoando, santificando esta igreja e a todos os nossos amigos que estão conosco nesta manhã. Abençoe suas vidas, suas famílias, ó Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus.